Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e no vídeo de hoje vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim, então se você quiser saber o que eu vou descobrir hoje, fica aqui comigo. Bom, começando pela página 58. Vamos pensar no resumo dessa página, o que está acontecendo. Bom, temos a narradora, uma mulher, provavelmente, junto com Henry, e um homem, que não sabemos quem é. Então, o que está acontecendo? Essa mulher parece um pouco apreensiva e sem sorte, dizendo que o Henry está observando as suas vítimas e que esse homem tá lá falando e de repente eles escutam uma batida na porta. Ela acha que é talvez um investigador, algum policial, alguma coisa do tipo. Mas parece que esse homem, que não sabemos quem é, não se importa e continua falando. Agora vamos prestar atenção nos detalhes. Quem que é essa mulher? Eu acho que é a May, porque ela diz, considerando que corria o mês que leva o meu nome, a gente sabe que tem uma May na história. Então, além disso, a gente também tem uma referência a tempo, porque o autor, como vocês sabem, sempre dá pistas sobre quando as cenas aconteceram. Então aqui foi em maio. Então, se a gente quiser colocar por ordem cronológica, essa página é em maio. Bom, ela disse que tá um pouco sem sorte e que o Henry estava bastante são, apesar de hastear as vísceras da sua terceira vítima, o velho advogado da família. Gente, eu fiquei pensando, será que isso é literal? Porque eu fiquei imaginando, às vezes o autor, ele escreve as coisas de um modo que a gente acredita que signifique uma coisa enquanto não é. Então, fiquei pensando, será que aqui é literal ou não? Aí eu fiquei pensando, hastear as vísceras em seu pequeno mastro? Daí eu fiquei pensando, será que ele não tá cozinhando alguma salsicha espetada, alguma linguiça espetada numa vara? Só que aí eu pensei, bom, não pode ser isso, né? Porque ele disse que era um advogado da família. Então, será que isso é literal, gente? Meu Deus do céu. Provavelmente deve ser literal, porque senão ele não diria que era o advogado da família. Assim como ele disse que a quarta vítima era a irritante faxineira intrusa e que o Henry estava inclinado sobre os restos já meio frios dessa quarta vítima. Então, com essas duas informações, eu acho que é literal. Mas se vocês suspeitam que seja alguma metáfora para alguma coisa, vocês comentem aí embaixo. Gente, alguém consegue me dizer o que vocês entenderam na página 59? Porque realmente eu não entendi quase nada. Logo no começo da página, ele diz que segurava algo entre os dedos e que, visto de uma forma, poderia ser apenas um papagaio. Aí primeiro eu pensei que ele estivesse falando sério. Depois eu fiquei, não, pera, deve ser alguma coisa que só pareça ser um papagaio, não que seja um papagaio, talvez um objeto. Já que ele gosta tanto de fazer essas... não trocadilho, porque isso não é exatamente um trocadilho, mas ele sempre quer dizer alguma coisa que não é. Bom, então ele diz que ele daria ao pássaro a chance de ser uma fênix. A fênix é um pássaro que, quando morre, entra em autocombustão e aí vira cinzas, e das cinzas ele ressurge. E ele diz que acendeu um fósforo e as consequências me tranquilizaram. O que aconteceu? Ele queimou essa coisa que tinha na mão dele pra virar uma fênix? O que é que tinha na mão dele? Depois ele diz, o tolo veneno dele agora definitivamente fracassara. De quem? Do lobo mau? Que veneno? Da planta? Gente do céu, não tô entendendo mais nada. Aí ele fala, botei
no café da manhã, não sei pronunciar isso, mas é café da manhã em francês, então aí já tem uma menção a termos franceses que vários de vocês comentaram que talvez isso ajude a identificar quem que tá falando, né? Porque aparentemente um dos narradores usa bastante termo em francês. Eu não tinha reparado nisso. Bom, mas então é esse narrador. Aí ele diz que colocou no café da manhã o velho objeto de ferro batido no Gelsemium sempervirens. Gente, que pronúncia horrível. Mas é aquela flor que se chama Caroline Jasmine, ou seja... Então vamos tentar analisar essa frase. Botei no café da manhã o velho objeto de ferro batido na flor. O que ele tá falando? Como é que ele vai colocar um objeto de ferro batido na flor? Não deveria ser o contrário, colocar a flor nesse objeto de ferro batido? Gente, socorro, pelo amor de Deus, que é isso? Bom, continuando, ele diz: a propósito, recebera uma visita naquele dia de um sargento detetive. Será que é o sargento ou esse detetive, policial, sei lá o que seja, que apareceu na página que eu acabei de comentar, no 58? Que falou de um pobre infeliz que morrera de maneira estranha. Mais uma vítima do Henry, talvez. Bom, esqueci de comentar uma coisa. Aqui eu acho que pode ser o Clemente, porque ele fala do nome científico da planta. E quem entende de planta é o Clemente. Sabe uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a página 58? É que o homem, que a gente não sabe quem é, que tava com a May e o Henry, não é o Clemente, porque ela diz que ele tinha... que ele agia de forma diferente do homem, abre aspas, agriculturista. Ou seja, ela devia estar fazendo referência a Clemente. Então, era algum outro homem que estava lá com a May e com o Henry. Bom, voltando à página 59, parece que esse policial foi visitar o Clemente para dizer que alguma pessoa tinha morrido de uma forma estranha e que ele estava se imaginando que queria relatar a coisa toda para esse homem, porque aqui ele fala de Xenócrates, que era um filósofo, mas eu acho que ele está usando esse filósofo para se referir ao detetive, porque ele diz o seguinte: agradou-me, contudo, devo confessar, pensar que me achava na posição, embora fosse improvável a oportunidade, de entreter o divino Xenócrates com um relato da coisa toda. Então, eu acho que ele está dizendo aqui que ele queria contar tudo o que aconteceu para esse investigador, para esse policial. Só que ele não teria essa oportunidade, ele não estava numa posição para fazer isso. Essa página em si foi realmente muito difícil de entender. Agora, da metade para cima é que o negócio tá pior. Como eu disse a vocês, eu não entendi essa parte do café da manhã, do que ele tá fazendo com essa planta, com a Caroline Jasmine, e o que ele tá segurando na mão, que ele diz que vai transformar em fênix. O que vocês entenderam com isso? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria falar sobre a página 60. Bom, não sei quem que é o narrador dessa página, mas tem várias informações interessantes aqui. Qual que é o resumo dessa página? Aparentemente, o narrador envenenou alguém. Tá, vamos para os detalhes. Ele menciona que ele mandou o Charles não poupar recursos para fazer o sundae chamado de Lover's Delight. Esse sundae já apareceu na página 43 e ele é oferecido a uma mulher. Só que aqui é para um convidado. Eu acreditava que se deve deixar um homem saborear uma prova. Ou seja, ele tá dando um sundae para esse homem, para esse convidado. Mas eu acho que é um sundae envenenado. Depois ele diz que poucas horas depois, o pároco no púlpito, com seu colaborador, proveu a solução. Eu vou confessar para vocês que foi um pouco difícil de entender o que ele queria dizer lendo em português, mas quando ele em inglês foi muito fácil de entender, porque quando a tradutora usa essas palavras, saborear uma prova ou proveu a solução, eu não sei porque ela fez essas escolhas quando em inglês estava muito mais simples do que isso. Enfim,
funcionou. Ele quis dizer que funcionou. Então, o que funcionou? Provavelmente esse envenenamento. Por quê? Ele diz logo em seguida que a morte encerra tudo, ou seja, ele morreu. E ele ainda diz, parece estar satisfeito, porque ele diz, pelo menos aquela carranca barbuda não há mais de arar os pseudocientíficos mares. Ou seja, o que esse cara que morreu dizia, o que ele falava, o que ele pregava para esse assassino ficar tão satisfeito com a morte dele. E ele acrescenta, houvera outros homicídios, claro, hoje e com consequências mais relevantes. Lembra que toda vez que ele fala hoje, pode ser uma referência a tempo, pode ter alguma data escondida, o que pode ajudar a gente a separar as páginas por ordem cronológica. Então, o que é o hoje daqui dessa página? A morte e o assassinato de Francisco Ferdinando, que foi dia 28 de junho. Então, aí, mais uma referência à data. Depois, olha só que legal, ele diz assim, dei a Deus a confusão e proibi Henry, meu inigualável investigador, de se aprofundar mais no assunto. Gente, o Henry é um investigador? Ele é o quê? Assassino, cachorro, ferramenta, investigador, caneta. Que é isso? Bom, se isso realmente é verdade ou não, não sei, né? Aí, por fim, ele disse que ele desceu da pequena escada dobrável acima da qual abriguei meu inevitável registro heliográfico de sucessos. O que quer dizer com tudo isso, gente? Que eu não entendi. Enfim, ele termina a frase com uma citação de Alfred Tennyson, de novo. Ah, e lá pro meio, quando ele diz que a morte encerra tudo, mas há algo antes do fim, também é do Alfred Tennyson, só que são duas obras diferentes. A primeira, sobre a morte, é um trecho do poema Ulisses, que ele escreveu, e o outro de baixo é de outro poema. Não sei se é uma obra, se é um romance ou se é um poema. Provavelmente é um poema também. Agora, sabe o que eu fiquei pensando quando ele disse que quando ele menciona o pároco no púlpito e o seu colaborador, eu pensei que ele estivesse falando sobre o mineralogista e aquele professor substituto, só que ele diz pároco, e ele não é um pároco, então talvez seja literal isso e tenha um personagem que de fato seja um pároco. Se esse narrador não é o Clemente, não é o Henry, quem que é? Bom, se bem que a gente não pode descartar a possibilidade de ser o Clemente, né? Porque se ele matou esse homem envenenado, pode ser o veneno que tirou de alguma planta. Então, até aí, não sabemos. Não deixem de comentar aí as suas hipóteses, o que vocês descobriram. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê na próxima investigação e até mais. Tchau!